uma das nossas ênfases, a gente acredita que esse pode ser um dos diferenciais do programa, é uma mentoria da vida de cada um dos participantes do grupo. Porque nós sabemos que todos nós, sempre, né, temos coisas para resolver aqui interiormente. E porque essas coisas interiormente não estão ainda muito bem resolvidas, ou totalmente resolvidas, ou ainda por serem resolvidas, algumas delas porque trazemos como parte do nosso histórico, né, algumas dificuldades, alguns traumas e assim por diante, outras porque estamos vivendo ou para viver algum tipo de dilema diante do qual a gente vai ter que se posicionar, a gente vai ter que decidir, enfim. A ideia, portanto, é levando em consideração isso, que é uma realidade de todos nós, vivermos nessa experiência também o tratar e o trabalhar dessas emoções de cada um dos nossos participantes, porque a gente acredita que, submetidos a uma experiência de transculturalidade, tendo que sair da sua realidade, seu conforto, né, suas previsibilidades e imergir numa outra cultura, viver novos desafios e assim por diante, é como se a gente conseguisse colocar a alma desse aluno, né, o espírito desse aluno, numa condição mais vulnerável, no bom sentido da palavra, a fim de que tanto ele possa se abrir, quanto ele possa receber. Tá? Não é no sentido de aproveitarmos das fraquezas, né, que cada um acaba revelando, tendo que viver uma experiência diferente da sua. Mas é que, pelo próprio contexto em que estaremos submetidos, de uma experiência de espiritualidade, de serviço, de compaixão, de amor, de desafios, as pessoas consigam perceber a importância dessas caixinhas que talvez em sua mente, em sua alma, ainda estejam fechadas, né? Ainda tenham sido escondidas, talvez lá no fundo da alma, para não serem jamais tocadas ou mexidas e assim por diante, e que tudo, a gente acredita, num momento como esse, favorecerá esse processo para que os nossos alunos sejam confrontados, animados, inspirados, porque a ideia é, terminando o programa e tendo sido de fato impactado com o programa, eles possam voltar com uma outra visão, né? Com uma nova perspectiva, uma conversão dentro da conversão. E a despeito do fato do que venha a acontecer doravante, eles tenham aprendido e entendido a importância de viverem um cristianismo diferente. Se eles vão voltar para participarem de novos projetos por conta disso que eles viveram e ficaram tão animados que resolveram se juntar a nós, fazerem parte da equipe, começaram como alunos e depois se tornaram instrutores, professores, mentores, enfim, não sei. Se depois dessa experiência eles foram despertados a um chamado missionário, para aquela cultura onde nós estivemos imersos, eu não sei o que Deus pode fazer. Se de repente ele é um missionário de carreira que estava servindo no leste europeu e agora, depois de participar de um experience conosco no oeste da África, ele entendeu que Deus estava mudando o seu destino em termos de alcance e assim por diante, eu não sei o que Deus pode fazer. Se ele entendeu depois da experiência, por exemplo, que ele não dá para o negócio, né? Ele não foi feito para isso, pelo menos onde ele se instalar, ele jamais vai se esquecer da importância de orar, de investir, de cooperar com a obra missionária. Então, nós temos muitos objetivos por trás desse programa, projeto, cujo propósito é, de fato, gerar ali um processo de revisionamento do chamado, dos propósitos, de como cada crente tem se colocado à disposição do rei no seu reino, e dessa forma geramos a oportunidade, até mesmo para terminar, do missionário ou daquele que acha que é um missionário, antes de ir para o campo em definitivo, vivendo essa experiência conosco, melhor entender e discernir as implicações de estar numa outra cultura, num outro país e assim por diante, e assim confirmar o seu chamado, então desistir antes que
gere problema para si mesmo, para sua família, para sua igreja, etc. Né? Então, a gente acredita que o programa ele pode ser útil, porque ele trabalhará essas três ênfases. Só mais uma coisinha para terminar, e eu devolvo para vocês. Tudo isso vivido no ambiente comunitário. Tá? Então, a ideia é que a gente possa viver esse tempo de imersão e de experiência num ambiente comunitário, onde a gente vai comer juntos, onde a gente vai servir uns aos outros, e isso vai ser muito importante para a gente perceber, né, as lacunas que precisam ser preenchidas, como dar a todos a oportunidade de mutuamente a cooperar com a vida um do outro.